Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, tô dando uma aguardada, ver se o pessoal começa a entrar. Em um instante a gente já começa, tá? Ok, professora, boa noite.
Bom, pessoal, boa noite. 7h10, eu vou começando devagarinho. Conforme o pessoal for chegando, eu vou aceitando eles aqui. Vocês todos estão me escutando? Sim, tá me escutando. Beleza. Se alguém desligar aí para ver o futebol. É tu, né, Eduardo? O Everton só que tá sem áudio, tá? Não sei se tu percebeu ou não, mas tu tá sem áudio. Se tu quiseres sair e retornar para tentar fazer teu áudio funcionar, ou se tu tá com algum problema, pode utilizar o chat também, tá? Então tá, pessoal. Hoje a gente começa a disciplina de automação 1, tá? Ela vai ser basicamente uma introdução à instrumentação, tá? Eu tentei transformar essa disciplina bem focada em instrumentação para aproximar isso do curso de vocês, porque a automação teria muita coisa a ser vista. A automação tem várias vertentes, tá? Mas quando a gente está falando do curso de eletrotécnica, o que vocês mais vão utilizar como técnicos em eletrotécnica dessa parte é instrumentação. É trabalhar especificamente com os instrumentos, é ver as malhas de controle na empresa, quem trabalha com isso mesmo, tá? Identificar esses instrumentos, fazer a ligação desses instrumentos. Então, na primeira parte, que é a automação 1, essa disciplina que a gente vai iniciar hoje, a gente vai ver toda essa questão de definição de uma série de instrumentos e convenções que existem no meio da instrumentação, tá? Vai ver a questão dos diagramas PID, que a gente chama, que são os diagramas que a gente faz a identificação desses instrumentos no chão de fábrica. Vai ver questões gerais de sensores, de atuadores, tá? E aí, em automação 2, no próximo módulo, que a gente vai entrar especificamente em tipos de sensores, em tipos de atuadores e principalmente em tipos de controladores, alguns tipos de controladores, principalmente controlador proporcional integral derivativo, que no meio industrial ainda é um dos controladores mais utilizados, tá? Como eu disse, eu poderia focar em diversas outras coisas na área de automação, mas aí não seriam utilizados por vocês propriamente dito. Quando eu dei essa disciplina para outra turma, eles já tinham tido automação 1, então o que eu vou dar para vocês, eu dei mais ou menos para eles em automação 2, e foi a disciplina que mais chamou a atenção deles por a maioria trabalhar na área e lidar com os instrumentos propriamente dito, e às vezes não entender muito daquilo, porque não é a sua área, tá? Então, começando só explicando, tá? É coisa que vocês gostam de saber desde o início, né? Como é que vai ser a avaliação. Isso aqui, claro, eu tinha preparado imaginando que tudo já teria voltado ao normal, né? Então,
eu vou seguir a ideia de nós termos um trabalho, tá? Que vai ser da identificação dos instrumentos, então, desses diagramas PID que eu falei para vocês. E aqui, claro, eu coloquei consulta apenas da tabela da norma, mas isso considerando que vocês estariam ali na sala de aula, frente a frente comigo, e que eu poderia controlar o que vocês estariam consultando, né? E depois, no final, na última aula, uma prova teórica valendo 6 pontos, onde vai ser todo o conteúdo teórico visto. Por que eu falo conteúdo teórico? Porque a parte da identificação dos instrumentos que será avaliado no trabalho não vai cair na prova. Tá? Então, nós vamos ter essas duas avaliações. O trabalho é bem no início, tá? E a prova lá no final, certo? Boa noite, Lucas. Boa noite, professora. Boa noite. Tá, pessoal, então a ideia vai ser essa. Aqui eu coloquei sem consulta também, seguindo essa lógica, mas a minha ideia, tá, de avaliação vai ser a mesma que eu segui para projetos, tá? Eu vou aplicar uma lista de exercícios relacionada ao trabalho e vocês vão poder consultar e utilizar essa lista na hora da execução do trabalho. E na prova também a mesma coisa, eu vou aplicar uma lista com questões teóricas, então, para vocês terem uma ideia do tipo de questão e como as coisas vão ser pedidas na avaliação, e aí vocês vão ter acesso a essa lista. Como sempre, quem participar das aulas, quem fizer as listas, não vai ter problema nenhum quanto à avaliação, assim como foi na disciplina que nós fizemos anteriormente. Tá? Em questão de avaliação, alguma dúvida? Se ninguém tem dúvida quanto ao método de avaliação, nós vamos ter, tá? O nosso cronograma ele foi dividido em 12 aulas. Tá? Nos disponibilizaram 12 dias para a gente ter essa disciplina de automação. Então, para vocês ficarem a par, tá, do que a gente vai ver, eu fiz esse cronograma, como sempre eu vou mandar esse material para vocês no final da aula. Hoje a gente vai fazer essa apresentação da disciplina e aí eu vou começar uma introdução à instrumentação com algumas definições importantes que vão ser necessárias ao longo da disciplina, tá? E aí, amanhã a gente já vê a questão de identificação e simbologia dos instrumentos, tá? Faz alguns exemplos na aula mesmo. Na sexta-feira, a gente vai ter uma aula de exercícios. Eu vou disponibilizar uma lista para vocês, tá? Com o modelo dos diagramas PID, tá? E aí vocês vão fazer esses exercícios na aula, vão fazer esses exercícios, quem quiser e quem conseguir, né? Fazer esses exercícios na aula ou até no final de semana, tá? Porque o nosso trabalho, ele já vai ser na segunda-feira, tá? Esse primeiro trabalho sobre identificação dos instrumentos. A gente faz esse trabalho na segunda e aí depois começa a ver o conteúdo propriamente dito que vai cair na avaliação final, na prova. Que vai ser questão de padrões... Oi. Tu veio assistindo a aula? Ah, achei que era comigo e alguém falando aí na sua casa. A gente começa, então, com padrões e unidades, tá? Que é uma questão que na automação é muito importante, tá? Às vezes a gente não dá tanta bola, mas é importante.
Depois, uma série de conceitos básicos, tá? Definições padronizadas, grandezas elétricas e medidores de grandezas elétricas. Então, uma série de instrumentos que vocês usam no dia a dia de vocês, provavelmente, tá? A gente vai estar vendo o funcionamento deles. Questão de introdução à metrologia, tá? Sistemas de medição. Aí a nossa revisão para a prova, tá? Que vai ser um tempo onde eu vou fazer um apanhado geral das coisas, a gente vai resolver a lista, e aí a prova, tá? Então, basicamente é esse o nosso cronograma, tá? Então, um pouquinho apertado pelo tempo e pelo número de aulas, mas tenho certeza que vai dar certo e que todo mundo vai conseguir se sair bem, tá? Hein, Alice? Diga. Vai ter aquele dia para recuperação? Não. Nesse eu não consegui fazer, tá? Essa disciplina, a princípio, ela eram 15 aulas, tá? E aí eu tive que tirar algumas coisas, juntar outras. Além de serem 15 aulas, ainda tinha a questão de que eram 3 horas por aula, né? Era das 7 até as 10, e aí agora é das 7 às 9. Então, eu tive que dar uma reduzida, mas não se preocupem quanto a isso, tá? Foram reprovados. Eu converso com o Rafael, a gente dá um jeito, ou eu peço um dia para ele, ou a gente faz alguma outra coisa relacionada a isso, ou de repente, quando eu estiver ministrando outra disciplina, não sei se eu vou emendar outra disciplina com vocês ou não, tá? Mas a gente vai tentando dar um jeito. Claro, o ideal é que a gente não tenha que chegar a esse ponto, mas eu sei que às vezes acontece até de perder a avaliação, e aí eu já vou relembrar vocês. Eu sempre faço a chamada, tá? Eu passo as frequências para eles, tá? Então, eu sei que vocês trabalham, que vocês têm alguns compromissos. Se for por motivo de serviço, me chama, me avisa, tá? Entre em contato com o Rafael, principalmente em dia de avaliação, justifica, não deixa para depois, porque aí depois é uma correria para todo mundo, tanto para mim quanto para vocês, tá? A gente tenta facilitar ao máximo, mas a gente também precisa que vocês colaborem, tá? Então, no meio do dia, viu que vai ficar encrencado no serviço, me chama, manda um WhatsApp ali, professora, hoje vou ter que ficar até mais tarde. É claro que se a pessoa me falar isso todos os dias, eu vou desconfiar, né? Mas um dia ou outro, pessoas que participam, a gente entende, tá? Eu faço a chamada sempre. Então, vocês perder a aula, vocês acabam, se não comprovarem, rodando por frequência, mesmo tendo atingido a média, tá? Pois é, porque eu tô para pegar o turno mês que vem. Daí vai complicar alguns dias, principalmente quando eu estiver na tarde. Mas não é nada certo, por isso que eu te fiz a pergunta, professor. Sim, quando eu dei para outra turma, eu tinha 2 alunos que eles tinham esse problema, que eles estavam no turno e eles não conseguiam assistir, tá, a aula, consequentemente não conseguiam fazer a avaliação. A aula até não é problema, porque a aula é gravada, tu consegue assistir em outro horário, tá? Mas a avaliação, o que eu fazia, e aí isso não era nem algo com a GP, tá? Eu não recebia mais por isso, nem nada. Eu fazia avaliação para essa pessoa em outro turno, tá?
num turno que essa pessoa tivesse, ou de manhã, ou de tarde, eu aplicava a avaliação para essa pessoa para ela não perder isso, a avaliação por conta do serviço. Tá? Então, caso seja necessário, tu me chama e a gente faz esse esquema sem problema nenhum. Não, tá beleza, Bruno. Obrigado, professor. Eu também, professor, eu também vou ficar nessa jogada aí dos turnos também agora. A partida virou um mês agora, eu vou pro turno da tarde, aí vai das 3 às 11 da noite, né? E aí vai ser a mesma coisa também com o Lucas. Tá, não, aí, porque eu às vezes esqueço, tá, pessoal? As aulas, claro, vocês vão ter que ir assistindo em outro horário, mas a avaliação, você na véspera ou uns 2 dias antes, me chama no WhatsApp e diz, professor, não esquece, porque a primeira avaliação é na segunda, que é o trabalho, segunda-feira já é dia 3, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Segunda é dia 3, já vão estar no outro turno, é isso? Não, essa semana eu ainda tô, né? Semana do dia 3 aí eu ainda tô no normal, tô no ADM ainda. Pode ser que na outra semana eu já esteja no turno. Daí eu não sei que turno eu vou pegar, se vai ser o na tarde ou na noite. Tá, não. Aí, no teu caso, Everson, se tu já tiver, tá, no turno no dia 3, me chama no... Tu já vai estar? Acho que sim. Tá, aí tu me chama no sábado ou no domingo, e aí a gente combina um horário para te estar fazendo, tá? Sem problema. Não, tranquilo. Tá, valeu, professor. Então, dados os avisos, acertando algumas coisas, vamos começar, então, definindo algumas coisas relacionadas à instrumentação, tá? Como eu disse, a automação, ela tem uma série de vertentes, tá? Ela pode ser com foco na parte especificamente de controle, ela pode ser com foco na parte mais de software, tá? Então, desenvolvimento de sistemas, como aplicativos, por exemplo, para algumas coisas. E ela tem a questão da instrumentação. Essa parte da instrumentação é muito vista em técnico, tá? Em automação. Eu vi muito isso no meu técnico em automação e eu não vi praticamente nada na minha engenharia de automação, porque a minha engenharia de automação ela era focada em outras partes, tá? Como a instrumentação é algo mais prático e a minha engenharia não era tão prática, acabou que eu tive só uma disciplina de instrumentação, mas não muito aprofundada, tá? Então, aqui são os conceitos que a gente vai definir hoje, tá? Então, o que é essa área, essa grande área da automação, que é a instrumentação, o instrumento propriamente dito, a medida, que é a principal questão da instrumentação, é a medida, tá? A medição que vai nortear tudo nessa área, tá? O sensor, que é o responsável por fazer, então, essa medição, o transdutor, que pode ser associado a um sensor ou não, o erro, tá? Que é importantíssimo, porque a gente nunca quer que tenha esse erro, mas ele invariavelmente ele aparece, tá? Então, quais esses tipos e o que dá origem a esses erros? Precisão e exatidão, que é sempre o que se busca, tá? No sistema, principalmente no sistema, quando a gente automatiza um sistema, a gente busca uma maior precisão e exatidão. O erro máximo admissível, que é o quanto aquele nosso sistema vai poder suportar de variação, tá? A calibração, que é a calibração dos instrumentos, quem trabalha na área deve saber que de tanto em tanto tempo alguns instrumentos eles têm que ir para calibração, eles são
aferidos também, tá? Porque se ele não está calibrado, ele pode estar dando uma informação imprecisa e aí, consequentemente, todo o nosso sistema está funcionando de maneira incorreta. Tá? O ajuste, então, essa diferença entre calibração e ajuste, que muitas vezes se confunde, e a classe de exatidão de instrumentos. Tá? Então, instrumentação, por definição, tá? Aqui eu coloquei como sendo a área da ciência que se ocupa do estudo, análise, desenvolvimento e aplicação de sensores e instrumentos para a realização de medidas e coleta de informação de grandezas físicas a nível industrial. Tá? Então, a instrumentação, ela engloba desde o processo, desde o momento em que eu estou fazendo a medição daquela grandeza, daquela variável, seja com o meu sensor, por exemplo, tá? Ou seja, até com um instrumento, dependendo do que eu estou medindo, da grandeza que eu estou medindo, não necessariamente eu uso um sensor, eu posso usar um outro instrumento, até um momento em que eu vejo o que eu vou fazer com essa informação. Então, se eu estou trabalhando com um sistema totalmente automatizado, tá? Como é que ele funciona? Eu tenho a medição do meu sensor, tá? Esse sensor vai mandar a informação para o meu controlador do sistema. O controlador vai comparar a informação que veio do sensor, a informação que está sendo medida, com a informação de referência. E aí ele vai ver se ele tem que atuar ou não no processo. Se ele tiver que atuar, ele manda a informação para o atuador e o atuador vai atuar no meu sistema. Então, vamos pegar como um exemplo um sistema de nível, por exemplo. Eu faço a medição do nível naquele exato momento, mando essa informação para o meu controlador e o meu controlador ele vai detectar que o nível está fora do valor que ele deveria estar. Então, ele vai mandar a informação para o meu atuador, nesse caso poderia ser uma válvula, e aí ele vai dizer para aquela válvula que ela tem que abrir ou ela tem que fechar, dependendo da situação do nível que está o meu sistema. Tá? Então, todo esse processo, desde da parte de medição até o momento em que o atuador vai trabalhar no meu sistema, tudo isso é a parte de instrumentação. Então, todos esses instrumentos que estão envolvidos nesse processo compõem a instrumentação. Tá? Então, basicamente, ele está relacionado à medida e ao controle de uma série de variáveis. Tá? E ele já está associado ao nome, né? Ele faz uso do instrumento. O principal componente da instrumentação é o instrumento, porque é ele que vai quantificar, vai medir, tá, a variável em questão através de um sistema de unidades. E essa questão de sistema de unidades é muito importante, tá? Tem uma série de casos de pessoas, às vezes a gente acha que é bobagem, de pessoas que têm sérios problemas com algumas unidades e isso acaba acarretando em problemas no processo como um todo. Tá? Vocês já devem ter visto, tem às vezes alguns vídeos na internet de pessoas que sofrem algum tipo de acidente com alguns instrumentos e alguns desses acidentes às vezes estão relacionados à questão de sistema de unidade, porque a pessoa não sabe o que ela está medindo ou não sabe com que variável ela está lidando, tá? E aí acaba utilizando o instrumento de maneira incorreta ou utilizando o instrumento errado e tendo alguns problemas, tá?
E os instrumentos, eles vão fazer a medição, então, das informações. Tá? Então, eles vão quantificar aquela variável física através de uma unidade. Então, por exemplo, se eu estiver medindo corrente, tá? Eu vou ter um instrumento, pode ser um amperímetro, por exemplo, pode ser um multímetro que mede corrente também, e eu vou colocar na escala adequada, tá? O que é outra questão importante, saber identificar qual escala eu tenho que estar utilizando, e vou fazer essa medição da minha variável. Tá? Então, aqui tem uma figura onde tem um exemplo. Então, eu tenho uma variável física que está no meu processo, seja ele qual for, tá? E aí eu tenho o sensor que está realizando a medição dessa variável, e ele envia essa informação, então, para um mostrador. E aí eu vou identificar quanto que essa variável ela está medindo naquele momento. Tá? E a gente vai ver que, às vezes, os instrumentos eles têm a identificação no próprio local, às vezes não tem, eu preciso enviar essa informação para outro local, e aí eu tenho que utilizar um outro dispositivo, que é o transmissor, tá? Mas isso a gente vai vendo ao longo da disciplina. Então, o sensor é o elemento do sistema que converte o estímulo da variável física em um sinal de saída correspondente. É ele que vai fazer a medição do meu sistema. E a gente consegue classificar o sensor em dois tipos, tá? Quanto ao emprego de energia. Então, a gente consegue classificar ele em passivo e em ativo. Tá? Quando a gente classifica ele em passivo, é porque aquele sensor ele não adiciona a energia no processo de medição. Tá? Então, se eu tirar o sensor daquele sistema, ele não vai estar influenciando nele propriamente dito. Já os ativos, eles adicionam energia no processo de medição. Então, no momento que eu retiro ele, eu influencio no meu sistema porque eu estou deixando de adicionar uma certa quantidade de energia. E aí a gente tem o transdutor, que é um outro instrumento, que pode ser confundido com o sensor. Tá? Às vezes, muita gente diz, professor, mas eu nunca ouvi falar em transdutor. Não ouviu falar porque o transdutor, cada vez mais, ele está vindo junto, tá, com os sensores. E aí acaba que tu nem sabe que ele está ali. Tá? Então, antes, quando se começou a automatizar as coisas, o sensor e o transdutor, eles eram instrumentos separados e tu tinha que ter os dois, muitas vezes, no teu sistema. Mas com o aperfeiçoamento das coisas, acabou que a maioria dos sensores agora, eles vêm com a função do transdutor dentro deles já. Então, qual é o papel do transdutor? É converter uma forma de energia de entrada em outra forma de saída. Então, é a questão de eu estou medindo uma certa variável, tá? Uma certa grandeza, mas eu quero que na minha resposta eu forneça uma outra informação. Isso acontece muito, por exemplo, com pressão, vamos supor, tá? Eu estou medindo a pressão, mas não é a função da pressão que eu quero, não é o valor da pressão. Eu quero a temperatura, por exemplo. E aí eu tenho como converter, porque são variáveis que estão associadas. E aí eu converto
aquela informação da pressão em temperatura, e aí eu mostro para o operador a informação da temperatura, que é o que realmente importa para ele. Tá? Então, isso tem muitos sensores que já fazem. Tá? A questão do erro, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar na questão do set point. Geralmente eu cito o exemplo do ar-condicionado, tá? Ele é um exemplo bem simples, mas que faz com que se torne mais fácil entender essa questão do erro e do set point. Tá? O set point é o valor que eu desejo, é o quanto eu quero. Então, falando do ar-condicionado, é o valor que eu vou colocar ali e que eu quero que a minha temperatura fique. Tá? Então, vamos supor, eu quero que ela fique em 23 graus. Aquele ali é o meu set point. Tá? E aí eu tenho uma variação que é permitida. Vamos supor que seja 1 grau para mais e 1 grau para menos. Tá? Fora disso, fora desse valor, o meu sistema vai atuar. Então, se eu quero que esteja 23, se eu tiver a 21, o meu ar-condicionado vai ter que ligar para aquecer o meu ambiente. Mas, se ele tiver em 22 graus, ele está dentro da minha faixa aceitável. Então, o meu sistema continua desligado. Então, são conceitos que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E o que a gente faz quanto ao erro? O erro vai ser a diferença entre o valor que eu estou medindo naquele exato momento e o valor que eu desejo. Então, seguindo o exemplo do ar-condicionado, seria o 21 menos o valor que eu desejo, que seria o 23. E aí eu tenho uma diferença de 2 graus. Se eu, por exemplo, disser para o meu sistema que eu permito que ele tenha um erro aceitável de 2 graus, ele vai estar dentro do meu limite e não vai atuar. Mas se ele precisar, se eu disser para ele que o erro máximo aceitável é de 1 grau, por exemplo, ele sabe que ele vai ter que atuar e vai ter que ligar o ar-condicionado. Tá? Então, o erro é isso que é dessa maneira que a gente calcula o erro na automação. É aquele valor que eu estou medindo naquele exato momento e o valor que deveria estar no processo. Tá? E aí eu tenho uma série de tipos e fontes de erros. Tá? Eles são divididos em 3 grupos: os grosseiros, os aleatórios e os sistemáticos, porque numa empresa, tá, no meio industrial, são diversos os fatores que geram erros e muitas vezes erros que a gente nem sabe da onde surgiram. Tá? E aí gera uma pane no sistema e tu fica te perguntando de onde vem esse erro. Tá? Então, foram divididos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que são os erros grosseiros, são aqueles erros do próprio humano, tá? Então, o operador vai lá fazer uma certa leitura e ele leu aquela informação de maneira equivocada, tá? Ou ele foi realizar um procedimento e realizou de maneira incorreta, foi fazer o ajuste de algum parâmetro no sistema e realizou de maneira incorreta. Isso afeta o sistema como um todo. Quando a gente está falando de sistemas não automatizados, semi-automatizados, não afeta tanto, tá? Mas quando a gente está falando de sistemas totalmente automatizados, qualquer coisinha num canto gera problema em todo o resto.
E aí, para achar onde está o problema, às vezes demanda tempo porque está tudo interligado. Tá? Então, já o fato de se automatizar já se tem como objetivo diminuir a questão do erro humano, né? Porque torna o sistema muito mais preciso, mas mesmo assim existem possíveis erros que podem ser cometidos, não tem como tu não depender em nenhum momento de um operador. Tá? Em algum momento tu vai precisar, nem que seja que alguém vá lá no teu controlador setar as informações. E se ele setar as informações errado, todo o teu sistema vai funcionar de maneira equivocada. Então, esses são os erros grosseiros, tá? Os aleatórios são aqueles que eles acontecem e tu não sabe de onde eles aconteceram, tá? Então, eles são imprevisíveis. E aí, a única coisa que se pode fazer é tentar minimizar eles. Então, já que eu não tenho como prever que eles vão acontecer, nem como que eles vão acontecer, eu tento minimizar da maneira que eu posso. Então, é diminuir a oscilação da alimentação dos instrumentos, porque quanto maior a oscilação de alimentação, maior eu posso ter a chance, né, de eu ter problema nos meus instrumentos. Questão de sincronismo de clock, que eu não vou nem aprofundar, que já é uma área bem específica da automação, tá? Questão da tensão, então a variação da tensão, a gente sabe que tem muito, é para chegar a 220, e aí tu mede e não está chegando a 220. E aí isso para um instrumento ele faz diferença, sim, e faz com que ele não funcione da maneira correta, né? E o chaveamento de cargas reativas, então essa questão das cargas reativas, elas são importantes no meio industrial, até porque tudo que tem de excesso, né, de carga reativa gera custo. Então, é extremamente importante financeiramente para a empresa, né? E se afeta o bolso da empresa, eles passam a prestar um pouquinho mais de atenção. E os erros sistemáticos são aqueles que eles, invariavelmente, eles vão acontecer, tá? Que são os erros provocados por desgastes, falhas, descalibração. Também a gente tenta evitar. Instrumentos, eles têm tempo de vida útil, eles têm a questão da calibração, de tanto em tanto tempo eles precisam ser calibrados, mas a gente sabe que não é assim que funciona na vida real, tá? Muitas vezes essas questões são deixadas de lado, porque não é barato calibrar instrumento, tá? Eles não são calibrados aqui, eles têm que ir para laboratórios específicos. Tá? Então, a gente vai só fazendo um ajustezinho aqui dentro da empresa, um ajustezinho ali, e vai tentando levar como dá. Tá? E aí a gente consegue dividir esses erros sistemáticos, que são os que mais causam problema na indústria, quanto à origem deles. Então, os erros instrumentais, que estão relacionados ao instrumento, são inerentes a ele, né? Então, são devidos à sua estrutura mecânica ou circuito eletrônico. Então, quando a gente fala de circuito eletrônico, dependendo do instrumento, é muito delicado, tá? Dependendo do ambiente que ele está, se é um ambiente sujo, os contatos param de funcionar e não tem jeito, tá? Então, a questão da parte eletrônica, ela é muito delicada de ser utilizada em certos ambientes. Tá? Erros de calibração, não linearidade, ruído, desgaste. Tá? Então, o próprio ruído que tem, é inevitável numa empresa,
pode interferir de forma negativa no funcionamento dos instrumentos. E aí depois tem os erros ambientais, que aí não tem muitas vezes o que ser feito, né? Estão relacionados à temperatura, umidade, pressão, porque tem oscilação não só da temperatura normal, né, da cidade. Aqui mesmo, tu nunca sabe qual vai ser a temperatura do dia, né? A gente oscila muito com a temperatura aqui em Rio Grande, por exemplo. E aí, um instrumento que de repente era para ser utilizado em um determinado ambiente, tu modificou ele para outro local, para aproveitar, e aquele ambiente e aquele instrumento ele não era adequado para altas temperaturas, por exemplo, e tu antes usava eles para temperaturas baixas e nem tinha percebido, então ele não consegue funcionar da maneira que ele deveria. Tá? E ali, se antes a gente tinha classificado os erros sistemáticos quanto à origem, tá? A gente também pode classificar eles quanto à resposta, tá? Então, tanto em erros estáticos quanto em erros dinâmicos. Os estáticos, quando as características de operação ou limites do instrumento são excedidos, tá? E os dinâmicos estão relacionados pelo atraso, tá? que existe na informação. Então, de repente, eu medi aquela informação e ela demorou um tempo, porque o sistema está lento, porque tem algum problema no meio do meu sistema, ou do meu código, dependendo do que eu estou utilizando. Até essa informação chegar ao seu destino, eu tenho um atraso, e esse atraso ele pode ser responsável por algum dano mais sério, tá? E aí a questão da precisão e da exatidão, isso o pessoal confunde muito, tá? Isso é questão, eu vou dizer para vocês, que caiu nas minhas avaliações, que eu coloquei nas minhas avaliações, e grande parte erra. Eu, quando fiz a minha avaliação no técnico, também errei. Demorei a entender a diferença, porque eles são praticamente sinônimos, precisão e exatidão, mas eles têm uma diferença na parte de automação, tá? Então, é importante saber essa diferença. Por quê? Porque às vezes eu olho o catálogo do instrumento e ele tem a informação da precisão daquele instrumento. E aquela informação ela é fundamental para eu decidir se eu quero ou não aquele instrumento, se aquele instrumento ele vai atender às minhas necessidades ou não. Mas de repente, eu não necessito que ele seja preciso, mas eu necessito que ele seja exato. E aí eu tenho as duas informações no meu catálogo e eu não sei usar elas. Tá? Ou eu não sei medir elas. Então, qual é a diferença? Tá? Um está associado à média de uma série de medições e a outra não. Então, a precisão, tá? Eu vou realizar uma série de medições, tá? Com o mesmo instrumento, considerando as mesmas condições. O que é isso? Eu tenho que estar sob a mesma temperatura, mesma pressão, mesma umidade, tudo, mesmo ambiente, o mesmo instrumento, e aí eu vou realizar 100 medições. E aí eu vou ter 100 valores
daquelas medições. E aí eu vou ver o grau de concordância entre elas, tá? Uma medição em relação à outra, das 100 medições que eu fiz. Quando eu falo de exatidão, tá? Eu vou fazer essas 100 medições e eu vou calcular a média entre elas. E aí eu vou achar um valor. E esse valor eu vou comparar com o meu valor de referência, com o meu set point. E aí eu vou ver o quão próximo eles estão. Então, essa é a diferença entre precisão e exatidão. Precisão, eu vou pegar e vou fazer um número X de medidas e vou comparar essas medidas com elas mesmas. E vou ver o quão próximo elas estão. Exatidão, eu vou fazer um número X de medidas, vou calcular a média dessas medidas e vou comparar esse valor com o meu valor de referência. Tá? Isso é questão de prova, podem ter certeza, tá? Porque é uma questão que é importante no meio da automação, tá? Então, é importante que vocês entendam essa diferença. E a questão do erro máximo admissível, tá? Como eu falei, eu tenho um valor de referência sempre no sistema automatizado. Eu sempre vou ter um valor de referência no sistema semi-automatizado também, tá? E aí, esse valor de referência, ele vai estar associado a um erro máximo admissível. Então, se vocês forem analisar catálogos de instrumentos, às vezes tem a informação de que aquele instrumento chega a tanto e aí diz ali mais ou menos mais uma informação. Tá? Isso é o erro máximo admissível, quanto eu posso suportar tanto para mais quanto para menos da variação do meu valor de referência. Fora disso, o meu sistema não está na sua normalidade e aí eu preciso fazer alguma coisa, preciso corrigir. Tá? Esse erro máximo admissível, geralmente, ele está dentro de alguma especificação, ele está estabelecido, cumpre alguma norma, nada é tirado do nada. Tá? Então, existem coisas que devem ser cumpridas, e aí a gente consegue estabelecer um valor adequado que atenda às nossas necessidades. A questão de calibração, muita gente confunde com aferição ou com ajuste, tá? Uma coisa é fazer o ajuste de um instrumento, outra coisa é calibrar ele. Quando eu faço todo o processo de calibração, ele precisa ser feito num ambiente adequado, tá? Com condições pré-estabelecidas de temperatura, umidade, uma série de fatores. Não é em qualquer lugar, então existem laboratórios especializados nisso em determinados locais. Os instrumentos vão para esses locais para serem calibrados. Então, diz, eu calibro o instrumento aqui na minha empresa. Não. Tu ajusta ele, tu afere ele na tua indústria, na tua empresa, mas tu não calibra. A calibração é feita em locais específicos, eles vêm com um selo de calibração. Tem instrumentos que têm que ser calibrados de tanto em tanto tempo e eles são mandados para esses locais.
é um processo caro, tem uma série de manuais que tem que ser cumpridos, tá? Então, essa questão de calibração, ela é importante porque se eu não tiver um instrumento calibrado no meu sistema, todo o meu sistema está funcionando de maneira incorreta. E não é uma coisa visível, tá? Eu não consigo ver que o meu instrumento não está calibrado. Ei, professora? Ah, Tá, mas às vezes, na realidade, acontece uma calibração errada, porque, tipo, o cliente quer assim, porque, digamos assim, que tem um erro, um percentual, uma margem de erro que tu pode calibrar errado. Tipo assim, ó, eu trabalhava com balança, né? uhum, E aí, tipo, a cada 1 tonelada, tu pode botar 20 quilos a mais ou 20 quilos a menos, entendeu? E aí, uhum. como dá um exemplo assim, como a Bianchini era a nossa cliente, a gente sempre botava, tipo, 20 a menos, no caso, para ela tá, ou 20 a mais, tipo, para ela tá sempre ganhando 20 a cada tonelada, entendeu? Sim, porque aí E tem aí, tipo, um... o que acontece assim, ó, a calibração era para Ah, cortou. Everson? Só eu não estou escutando ele. Tá cortando? Oi. Oi, agora estou te Não, escutando. tá cortando o áudio dele, professora. É. Tá, não, mas segue, professora, segue que eu tô entendendo o que a senhora tá falando. Não, tenta exemplificar para nós aí sem Tá, problema. Agora estou te escutando. tá, não, é que, tipo assim, o que que acontece? Que nem tu falou que tem os lugares credenciados que leva selo, né, no caso, e do Isso. Inmetro e coisa e tal, tipo assim, ó, eu trabalhei numa empresa de balanças, entendeu? Que na realidade, embora tivesse toda uma rastreabilidade, né, pelas coisas que a gente calibrava, acaba que, tipo assim, que dentro das normas tem Tem tipo assim, um um percentual que tu valor pode que botar tu mais ou a suporta, menos. sim. Isso, Que é digamos aquele assim, erro e máximo que na realidade a gente admissível. usava, e a gente sempre usava esse valor tipo, para fornecer ao nosso cliente. Nunca Sim, o cara que está comprando dele, entendeu? sim. Tu sempre vai tentar, Isso, vai usar da maneira que ele tiver adequado. Mas tu imagina se aquela balança que tu tá usando, se ela não tá calibrada, então aí tu acha que tu tá favorecendo o teu cliente com aqueles 20, por exemplo, só que e na daí tá roubando verdade dele. ela não se encontra calibrada, ela tá 40 para errado. Na verdade, tu ainda tá Aham, perdendo 20. claro. Então, essa balança ela precisa estar calibrada, e aí, claro, aí dentro da, da calibração dela, tu tem essa margem para favorecer o teu cliente, porque a gente sempre tem essa questão do erro máximo admissível que eu falei, que ela pode variar um pouco para mais e um pouco para menos. E aí, nesse caso, vocês usavam a variação que favorecia a empresa de vocês, que era cliente de vocês. E aquela hora a senhora tá falando que, tipo assim, que entrava, vamos supor, uma grandeza que critica a outra. Aí, tipo assim, entrava, vamos supor, uma canção, vamos botar na sala de carga, entrava, vamos supor, 12 volts e, tipo, a 1 grama, entendeu? Uhum. Era legal de trabalhar não sei se encaixa bem numa instrumentação, no caso, né? Não, mas Mas era bem automatizado o sistema de balança. Era legal. Não, mas se encaixa nessas questões, sim, de instrumentação. Os dois exemplos, né? Nem todo o processo, porque a gente tem muita ideia, assim, ó, de a instrumentação, ela está associado realmente a um instrumento que está lá no meio da minha indústria e deu. Não,
tem uma série de outros mini sistemas que são parte da instrumentação, não necessariamente esse rótulo que a gente carrega, né? Ô, professora, Oi. aqui na pergunta, esses aparelhos que estão medindo a temperatura da gente antes de entrar no serviço, no supermercado, nesses lugares, tu acha que medindo a temperatura vamos botar aí, de 1.000, 2.000 pessoas por dia, usando sempre os mesmos, tem como perigo deles descalibrarem? Assim, ó, um instrumento, tá? Ele tem... depende muito do instrumento, ele tem um tempo de vida útil, ele tem... vamos supor, se for utilizado durante 5.000 horas, ele precisa ser calibrado, precisa ser aferido. Então, sim, se tu utilizar o mesmo instrumento todos os dias durante um longo período de tempo, quanto mais quanto for passando esse tempo, maior a chance desse instrumento dar uma informação equivocada, porque ele vai perdendo a calibração dele. Então, qual seria o correto? Esses instrumentos, ele vem na informação do instrumento, no manual dele, de quanto em quanto tempo ele precisa ser aferido, qual é a vida útil dele. Isso deveria ser cumprido, mas provavelmente não esteja sendo, né? Ah, não. Beleza. E a questão também da bateria dele também, professora. Acredito Sim. que no termômetro também, se tiver com bateria fraca ou a pilha aquela, ele não vai dar uma temperatura exata, né? Sim, se tu eu carreguei ele durante toda a noite e aí comecei a usar ele de manhã. Ele tá funcionando a pleno. Conforme essa bateria ela vai diminuindo, ele vai perdendo o processo dele. Ele vai dar uma informação cada vez menos precisa. Isso é inegável. Então, esses cuidados deveriam estar sendo seguidos, tá? Mas, como a maioria das pessoas que está usando esse tipo de instrumento não faz nem ideia disso, tá? Nem sabe, não cumpre, né? Não estabelece, não deveria, de repente, colocar, substituir o equipamento, é que eu não sei quanto dura a bateria de um instrumento desse, mas estou chutando de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, está substituindo, botando para carregar e pegando um outro. Mas eu acho que eles devem usar o mesmo o dia todo e se bobear no outro dia, até o instrumento não ligar mais mesmo. E o que, pelo que a gente vê, são pessoas leigas que usam também, né? Exatamente, não sabe nada, só disseram para elas que tem que aproximar ali do coisa. Provavelmente, esses instrumentos, eles tenham uma distância que seja ideal para te estar colocando do paciente, para estar fazendo a medição mais precisa. E se tu for ver, eles só colocam na distância que convém ali. Cada um é feito com uma distância. Cada lugar que a gente vai, um bota longe, outro bota na testa, outro bota... Isso influencia também na informação. Tem uns que botam um palmo, tem uns que botam 2 dedos, tem uns que já te colam na testa. Tudo influencia. Por exemplo, o meu mestrado, eu utilizo o sensor do Xbox One, o Kinect, para fazer a medição de movimento, tá? Então, para ajudar no processo de fisioterapia. E aí a Microsoft indica, tá, que o sensor ele funciona melhor
estando a uma distância de 0,8 a 3 metros da pessoa. Esse é o range que se eu colocar a pessoa e fazer a medição, ele vai me dar um resultado melhor. Mas se eu colocar 10 metros, eu também consigo medir. Ele pega a informação, mas não quer dizer que ele vai estar me dando uma informação tão precisa quanto se eu colocar em 2 metros, por exemplo. E é o que acontece com esses sensores de temperatura. Ele me dá uma informação, mas não quer dizer que essa informação seja a mais correta. Uhum. Eu duvido que esses instrumentos eles estejam todos sendo aferidos e cumprindo as legislações e tudo, porque, como a gente estava falando, são pessoas, na maioria das vezes, leigas, que nem sabem que esse tipo de variação pode acontecer, não é culpa delas. Simplesmente elas estão ali utilizando. Então, diferente da calibração, tá? A gente tem o ajuste. O que é esse ajuste? A gente vai modificar ali o nosso instrumento para que ele esteja no valor adequado. Nesse caso, eu usar um exemplo que talvez a maioria já deva ter feito em algum momento. O caso do multímetro, por exemplo, a escala, o ajuste de 0, tá? Então, fazer esse ajuste, isso é o ajuste, então, que a gente consegue fazer, e geralmente nós fizemos nas próprias indústrias, tá? Que isso vai corrigindo um problema momentaneamente, né? Então, vamos seguindo o exemplo do multímetro. Se eu tiver um multímetro que ele não está no 0 mesmo, ele está no 0,2, se eu for medir tensão e ela me der uma informação de 10 volts, ele não está me dando uma informação de 10 volts, porque ele não saiu do 0, ele saiu do 0,2, então ele está me dando uma informação de 9,8. Ah, mas é só 0,2. Ah, mas 0,2 às vezes faz diferença, tá? Então, esses pequenos ajustes, eles são feitos nos instrumentos, nas próprias empresas, essa aferição, tá? Definição de set point, esse tipo de coisa, que auxilia e minimiza os erros, mas não substitui o processo de calibração, tá? A questão da classe de exatidão dos instrumentos, então, os instrumentos ou instrumentos de medição ou os sistemas de medição propriamente dito, tá? Que atendem a requisitos metrológicos estabelecidos para manter os erros de medição ou as incertezas dentro dos limites especificados, então dentro daquilo que ele suporta, tá? Sob condições de funcionamento. Então, a gente tem uma série de classes e aí a gente diz que tal instrumento pertence a tal classe. Bom, o que essa classe me permite? Ela permite isso, isso e aquilo. Permite um erro de tantos por cento. Permite uma variação de tanto. Bom, então eu sei que aquele instrumento ele pode variar tanto, ele pode ter um erro de tantos por cento, porque ele pertence àquela classe. O outro instrumento que pertence a outra classe, ele vai ter outros componentes associados a eles. Essas classes, elas foram estabelecidas pelas normas. Quando a automação surgiu, e a instrumentação junto com ela, cada empresa fazia a coisa do seu jeito.
tá? E não tinha muito um padrão entre elas, tá? E aí, com o passar do tempo, foi sentindo a necessidade de padronizar certas coisas, até para facilitar a comunicação entre instrumentos e dispositivos dentro de uma mesma empresa, tá? Então, foram se criando normas específicas para isso, questões associadas à instrumentação, que permitiram que as coisas conversassem de forma mais amigável. Mas ainda tem algumas coisas nesse meio que precisam ser melhoradas. Tem muitos fabricantes que fazem os seus instrumentos fechados, que só permitem comunicação com eles mesmos. Então, se tu vai usar um controlador da Siemens, tu tem que usar todos os teus sensores e atuadores da Siemens, porque se tu colocar um de um outro fornecedor, tu não vai conseguir fazer a comunicação deles. Isso é muito normal da automação, que daí te obriga a usar a linha sempre do mesmo fornecedor. Tá? E aí tu consegue vender o sistema todo e não só instrumentos individuais. Tem empresas que atrelaram os seus controladores aos sistemas supervisórios. Tu não consegue usar um controlador com o sistema supervisório que tu quiser. Tem que ser o sistema supervisório daquela empresa. Então, ele te vende o sistema como um todo, encarecendo o seu produto. E essas questões ainda precisam ser melhoradas nesse meio. Mas uma série de outras questões já foram debatidas e melhoradas nessa área. Tá? Vocês provavelmente, quem trabalha na área, deva ter uma marca, um fornecedor que é predominante em relação aos instrumentos. Tá? É ele que tem a maioria dos instrumentos na empresa. Justamente por causa disso, porque se tu colocar de outras empresas, é muito difícil tu fazer a comunicação entre diferentes fornecedores. Então, essa classe de exatidão, ela está associada ao grau de proximidade, tá? Dessa medida com o seu valor real. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue definir o limite do erro que o instrumento pode apresentar quanto em seu uso normal. Então, aquele instrumento, se ele tiver uma variação de tanto para mais quanto para menos, bom, esse valor ele ainda é aceitável, eu ainda posso dizer que o meu instrumento está funcionando da maneira correta. E aí, se ele estiver fora desse valor, eu posso dizer que ele está ou com algum problema no sistema ou o próprio instrumento ele está danificado. Tá? Então, geralmente a gente associa essas classes de exatidão à porcentagem do valor do fundo de escala do instrumento, que é o quanto o valor máximo que o instrumento pode medir. Tentando exemplificar, por exemplo, no instrumento digital, é o quanto cabe ali no meu visor. Tá? Então, se eu tenho um espaço para apresentar 5 números, o máximo que eu posso mostrar é uma informação de uma medição que tenha no máximo 5 números. Se eu quiser demonstrar uma variável que eu precise de 6, eu não posso usar aquele instrumento, porque aquele instrumento ele não tem capacidade para realizar aquela medição. Isso é muito comum em instrumentos digitais, a gente vai ver isso. E por isso eles não são tão utilizados em algumas aplicações, por exemplo, em eletrônica, quando a gente precisa de identificar pequenas variações. Tá? Hoje era isso, tá, que tinha para aula. Eu vou fazer a chamada e aí amanhã a gente entra numa parte mais
prática no sentido de que a gente vai ter que identificar, fazer uso da tabela e vão ter alguns exemplos relacionados. Então, peço que liguem os seus áudios, porque eu vou fazer a chamada. Alguém está com uma criancinha. Só pode ser o Everson. Christian. Aqui. Giovanni. Não pode, quieta. Ai, que amor. Eduardo. Presente. Everton. Francisco. Presente, professora. Tá. O Eros está com delay. Jean e Gustavo nem participaram da outra, acho que não estão mais. O Everson o quê, Lucas? Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Presente. Ronaldo. Vinícius. Presente. E Iago. Então era isso, pessoal, para hoje. Amanhã o mesmo link, tá? Não vou mandar de novo. O mesmo link que vocês acessaram hoje, vocês acessam a aula de amanhã. E sempre 5 para 7, 3 para 7, eu estou abrindo a sala. E aí fico aguardando vocês, tá? Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ok, professor. boa noite, Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.